Fala, servidor! Aqui a casa é sua. Venha, participe, dê a sua sugestão, a sua opinião, o seu comentário ou até a sua denúncia, mas faça parte do programa Fala Servidor. Estamos hoje abordando um tema de total importância e também desconhecido da maioria do público, né? Que é a CONAI 2024. Eu confesso que também não estava tão por dentro do tema, até conversar com o nosso entrevistado de hoje, o convidado, o professor Ralph, abordou esse tema. Eu me aprofundei um pouco sobre o tema e vi a importância desse tema e a falta de divulgação que esse tema está tendo nas mídias. Hoje estamos mais uma vez aí com o nosso comentarista, nosso amigo Adriano Reziguier, o nosso amigo Firmino, e seja bem-vindo, professor Ralph. Obrigado, Fred. É uma oportunidade de estar compartilhando a mesa com vocês e principalmente aquilo que você mesmo disse. É um tema importante, mas onde a boa parte da população ainda não teve acesso, e é um espaço propício para que a gente possa levar o conhecimento ao maior número de pessoas. Sim, com certeza. Eu vou estar divulgando um vídeo de um deputado estadual de São Paulo que eu achei interessante, que abriu um pouco assim o tema sobre a abordagem sobre vários pontos dessa questão. Você pode estar colocando pra gente aí, José, o vídeo 2, por favor? Vídeo 2. Para exemplificar o tema do programa e a gente já ir ficando por dentro do assunto principal. Tem tudo a ver com o futuro dessa nova geração que está vindo, né? A CONAI vai decidir os próximos 10 anos, né? O PNE, né? Exato, Plano Nacional da Educação. Plano Nacional da Educação, os próximos 10 anos da educação brasileira. Tudo bem? Quer pôr depois? Então vamos lá. Firmino, esse café aí, tá fazendo a propaganda ainda da... Não, o café do Veio não tem propaganda, não. Não tem propaganda, não? Não tem jabá. Vai lá, pode soltar aí. Tem café, não tem propaganda. Você já ouviu falar da CONAI? CONAI significa Conferência Nacional de Educação, foi instituída em setembro de 2008, quando Haddad era o ministro da Doutrinação Ideológica na sala de aula. Você já imagina, você sabe, é cada vez mais presente. A portaria normativa 10 de 2008. Conferência Nacional de Educação, a democratização da gestão da qualidade social da educação, que é o Plano Nacional de Educação, feito a cada década. A CONAI é precedida pelas conferências. Você já ouviu falar da CONAI? CONAI significa Conferência Nacional de Educação e foi instituída em setembro de 2008, quando Haddad era o ministro da Educação. Por aí, você já imagina. Na época, ele ditou a Portaria Normativa 10 de 2008, com a desculpa de garantir a democratização da gestão da qualidade social da educação. Vejam só. Para começar, é importante você saber que o documento base dessa conferência é construído por diversas mãos. Entre as principais, eu destaco para você UMES, UBS, MST, CUT e a Associação Brasileira das Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, Intersexos, enfim, a ABGLT, responsável pelo Kit Gay. Quem aí se lembra do Kit Gay? Todos doutrinação ideológica nas salas de aula, que você sabe é cada vez mais presente. E é aí que a CONAI entra. A Conferência Nacional de Educação serve para auxiliar na formulação do novo PNE, que é o Plano Nacional de Educação, feito a cada década. A CONAI é precedida pelas conferências municipais e estaduais de educação, todas orientadas pelo documento de referência, formulado pelo FNE, o Fórum Nacional da Educação, que, como eu expliquei anteriormente, é composto por diversos entes, digamos assim, suspeitos. Tal documento, cheio de vieses ideológicos, coloca a educação em um caminho pouco técnico e demasiadamente ideológico, indo contra todo e qualquer tipo de política pública eficiente. Visam, por exemplo, centralizar a educação em Brasília, de maneira totalmente retrógrada. É a sovietização da educação.
visam extinguir os colégios militares, exemplo de qualidade no Brasil inteiro, visam criminalizar o homeschooling na contramão da liberdade que tanto defendemos, demonizam ainda mais o agronegócio das formas mais bizarras possíveis, enfim, fora o incentivo à progressão continuada, pautas de ideologia de gênero comendo solta, a coisa só piora, é realmente preocupante. Precisamos de políticas públicas baseadas em evidências. Precisamos de pessoas técnicas e comprometidas com os valores da sociedade brasileira, discutindo o futuro da educação dos nossos jovens. Precisamos de dados. Precisamos nos espelhar nos exemplos dados pelos países de primeiro mundo. Precisamos de seriedade para discutir o tópico mais importante do nosso país: a educação. Educação, um tema de suma importância. A gente que tem filho na escola, né? Que tem irmão, tem parente, né? Educação nacional. Isso reflete no futuro do país. Fala aí, Firmino. Eu quero dar uma boa noite a todos. É engraçado, eu tô a semana toda. Falei, Fred, o convidado. Não, o convidado é um professor. E quem é o convidado? E Fred não me falava quem era o convidado. Só me falava que era um professor, que dava aula, que era do conselho e tal. Não falava quem era. Mas antes eu quero apresentar aqui o meu amigo, pastor Ralph. Para quem não sabe, pastor da Igreja Batista. Não sei qual igreja agora ele está atuando, mas eu quero fazer uma pergunta antes da gente entrar no tema, antes de vocês derem boa noite aqui. Verde e amarelo também, né, Exato. Combinado? Exato. Eu cheguei primeiro, Tá né? bom. Se eu soubesse, eu vinha de Aqui, ó, verde. esse programa não tem nada convidado, é uma discussão. Pastor, vou fazer a seguinte pergunta aqui. Depois você vai voltar aqui só para isso. A pandemia. O que aconteceu com a igreja antes e pós a pandemia? Rapidinho, pastor. Pode levantar o microfone? Isso. Eu acho o seguinte, que a pandemia ela colocou em xeque uma nova dinâmica social. E uma nova dinâmica na hora de você tratar as coisas. E é claro que a igreja também ela vai ser impactada, porque se você perguntasse a alguém em dezembro de 2019 que o país ia parar, que o mundo ia parar, que as pessoas não mais sairiam de casa e temeriam pelas suas vidas, uma histeria coletiva. Se você dissesse isso em dezembro de 2019, para mim, provavelmente eu estaria rolando no chão, gargalhando. Mas o fato é, aconteceu, 2020 chegou. Então, uma das coisas que eu acho que a pandemia poderia proporcionar à igreja hoje era um repensar. Eu acho que seria um dos maiores legados da pandemia, seria justamente repensar a igreja na modernidade. E sobre a questão da influência da igreja nessas eleições ultimamente, qual é a sua opinião? O que você... Isso foi benéfico para a igreja? Foi salutar? Fez bem a igreja? Bom, assim, é interessante que normalmente quando você trata de valores, principalmente os valores cristãos na política, as pessoas respondem com o Estado é laico. E daí é importante que as pessoas entendam o seguinte: o Estado laico ele não impede que você possa usar dos valores cristãos, valores religiosos na discussão na plataforma política. O Estado laico significa que a narrativa cristã ela não é exclusiva na construção do país, ou seja, ela é uma entre várias outras propostas, uma entre várias outras narrativas. O que algumas pessoas talvez gostariam de trazer para o Brasil hoje é o laicismo, que é ódio aos valores religiosos na política, o que não é o caso. Somos um Estado laico. Então, eu acho que sim, os valores cristãos têm muito a acrescentar na política, até porque eu acho que quando me perguntam por que cristão na política, eu digo o seguinte: um dos mandamentos é não roubarás. Eu acho que todo político deveria absorver desse ensinamento, desse mandamento para conduzir o seu mandato. Professor, já abordando o tema cristão e política, eu voltando para o principal tema da educação, por que o CONAI é tão importante? Primeiro, o que é CONAI? Aproveita e eu explico. CONAI? Conferência Nacional de Educação. O que acontece é que a lei, a Constituição determina que seja feito um plano nacional de 10 anos, um decenal. E em setembro do ano passado, setembro de 2023, o governo faz uma convocação para que essa conferência acontecesse em janeiro de 2024. E daí qual é o problema disso? O problema disso é que na conferência você trata de um documento base, um documento referência.
Então você não vai para a Conferência Nacional de Educação sem nada. Ou seja, você vai para a conferência para discutir um documento base, um documento referencial. Em que momento esse documento foi construído? No momento que houve o chamamento para a conferência, ou seja, setembro de 2023. Daí você pensa, cara, em setembro você faz um chamamento para uma conferência, você tem que fazer uma discussão em mais de 5.000 cidades. Essa discussão precisa incorporar diversos setores da sociedade. Então nós estamos falando de um vácuo aí de 4 meses para que depois possa ser referendada na Conferência Nacional de Educação. Cara, isso não acontece. Não tem como você falar de um projeto de Brasil, de um projeto de educação de Estado e não de governo para próximos 10 anos, você dando 4 meses para ser discutido em mais de 5.000 cidades. Então, o questionamento quando eu fiz o vídeo foi o seguinte: vocês, por acaso, quando foi proposto a discussão dentro dos municípios, porque até então disseram que houve uma discussão para montar esse documento para ser levado para a conferência em Campos e nas outras mais de 5.000 cidades de todo o Brasil. Vocês foram chamados, vocês foram convidados, vocês ouviram falar que houve essa reunião? Ou seja, boa parte da população não tem conhecimento, não teve conhecimento não somente da conferência, como também não participou da construção do documento onde esses valores da educação dos próximos 10 anos foram discutidos. E talvez o objetivo tenha sido justamente esse. Acho que, na verdade, mais de 90% da população não estava ciente. Eu mesmo ouvi falar sobre o CONAI a primeira vez, foi quando o Nicolas assumiu lá a Comissão de Educação. A Comissão de Educação. Aí eu sou seguidor dele, aí vi lá alguns vídeos, mas não fui mais a fundo. Olhei algumas coisas, as polêmicas. Aí hoje o senhor trouxe esse tema à tona. E aí eu fui ver a importância que esse tema tem e a falta de repercussão que está tendo. Então hoje o nosso programa está sendo de utilidade pública para esclarecer os pontos principais do que está sendo decidido no CONAI. Josué, põe o vídeo 1 pra gente aí, por favor. Imagine um futuro onde o Estado confronta a sua fé. É isso que está acontecendo nas escolas confessionais. O documento de referência debatido na Conferência Nacional de Educação, CONAI, elaborado por 39 entidades, entre elas sindicatos, MST e movimento LGBT, ameaça principalmente as escolas cristãs, que se orgulham de seguir ensinamentos de Jesus. Qual o pretexto? Promover a diversidade. E tem mais. Em um dos parágrafos, o documento de referência afirma que a educação pública deve seguir o princípio fundamental do laicismo. Você sabe o que significa laicismo? Que o Estado deve ter aversão à religião, ódio à religião. Quero destacar que a Constituição define que o Estado brasileiro não é laicista, mas laico. Então, sugerir que as escolas confessionais limitem a expressão de fé não contradiz apenas a Constituição, mas a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, que garante às instituições educacionais o direito a seguir suas orientações confessionais. Ou seja, a autonomia para ensinar baseada em valores cristãos está sob ataque. Este é o momento crítico. Estamos diante de uma encruzilhada que pode definir o futuro da liberdade de ensino e expressão em nossas escolas confessionais. Junte-se a nós nesta luta pela autonomia, pela qualidade educacional e pela liberdade de expressar os nossos valores. Sua escola, sua fé, sua voz são essenciais nessa batalha. Professor, em relação ao CONAI, quais os grupos principais que formam aqui o CONAI, que formam essa Comissão Nacional de Educação? Bom, nós temos o Fórum Nacional de Educação, nós temos os representantes do Senado, da Câmara de Deputados, nós temos algumas instituições ligadas a sindicato, movimento dos trabalhadores sem terras, movimento LGBT. E daí é quando você compreende que, na verdade, a conferência está menos envolvida com os pilares da educação e com mais proposição ideológica para a educação dos nossos filhos. Então, os nossos alunos talvez não saibam ler e escrever, mas querem ensinar eles sobre ideologia de gênero. Porque, querendo ou não, as pessoas que compõem a conferência, esses grupos, essas organizações que estão discutindo a educação dos próximos 10 anos, elas estão cheias de intencionalidade. E esses grupos, elas se manifestaram publicamente na conferência, lembrando, ela aconteceu no final de janeiro, e alguns vídeos na internet mostram, dentro dessa conferência, representantes desses movimentos como do LGBT dizendo o seguinte, que o papel deles realmente é formar novos militantes, levar conteúdo para dentro
dentro da sala de aula. Então, não é uma questão do que o professor Ralph acha, do que o professor Ralph fala. O interessante da internet livre, e esse é um debate para o futuro, é que essas informações, esses conteúdos, esses vídeos são levados para uma amplitude muito grande. Então, eles se manifestam claramente sobre qual é a intenção deles: formar novos militantes. Professor, todos os conselhos, eles são geridos, né, e financiados, né, pelos órgãos públicos. Aí você tem ali a questão da paridade. Sociedade civil, né, organizada, né, e o Estado. Esse conselho, ele nasce primeiro, sob qual perspectiva, certo? E segundo, ele existe assim, algum projeto de lei para que esse conselho venha, de fato, ser um órgão. Ele é um órgão consultivo, o que ele é, afinal de contas? Ou vai ser? Ele é uma fase embrionária, existe sim, até porque quando se forma um conselho, você tem que ter representante. Acho que você poderia colocar no plano de uma Assembleia Constituinte. Quando é que uma Assembleia Constituinte ela é convocada? Quando existe a necessidade de uma elaboração de uma nova Constituição. A Conferência Nacional da Educação foi convocada justamente pensando nos próximos 10 anos na educação do Brasil. Então, quem realmente está fazendo chamamento para as organizações que vão compor a CONAI é o governo. O que daí, quando você pergunta o seguinte, qual é a intenção ao chamar as organizações, está bem claro, é um projeto de governo e não um projeto de Estado. E o governo, querendo ou não, ele atende ao seu projeto de poder. Começou isso quando, esse conselho? A se reunir? O Fórum Nacional começou a ser organizado em março ou maio de 2023 e a convocação para a conferência em setembro de 2023. Mas lá atrás já existia alguma coisa, não? Ou não? Isso não surgiu agora? Não. O fórum foi convocado já no governo Lula. No primeiro governo? Não. Esse foi convocado isso nasce em agora. 2023. Isso nasce Exatamente. Agora? Não tem nenhum Não. lá atrás? A Constituição já determina planos decenais, é a Constituição de 88. Mas esse plano decenal 2024, 2034 foi convocado, ou seja, esse fórum que vai chamar essas organizações, essas ONGs, esse fórum é chamado em 2023 pelo atual governo. Tá, e do governo passado, esse fórum ele existiu? Não. Esse foi criado em 2008 pelo Haddad. Isso. Pelo Haddad. Foi o que mostrou o vídeo, né? Mas, o vídeo inicial. Resumindo isso, eu como cristão, como produtor rural, o que o MST e o grupo LGBT, com todo respeito dentro da lei que eles têm, mas o que eles têm a oferecer para mim e para minha família, né? Para os meus filhos. Exato. O que a CUT tem a contribuir com a questão da educação. Porque, olha só, nós colocamos essas várias representações, CUT, MST, movimento LGBT, papapá, são 39. Mas sabe quantas organizações representam pais de alunos? Uma. Vocês não acham que, até por questão de paridade, que deveria se dar às associações de pais de alunos maior espaço da discussão da educação dos seus filhos, do futuro dos seus filhos? Com certeza. Mas não, nós temos apenas uma instituição, que representa os pais de 39, mas em compensação nós temos vários sindicatos, nós temos movimento disso, daquilo. Nós temos apenas uma representação do Senado, uma representação da Câmara dos Deputados. Então, quer dizer, a intenção desse governo está bem claro. Nós sabemos que nós estamos no meio de uma guerra cultural. O campo de batalha dessa guerra cultural é a escola. Quem define o que é ensinado na escola, quem define a narrativa dentro da escola, está formando novos militantes para o exército do futuro. Então, o governo, dentro do seu projeto de poder, ele entende que a luta não é mais na fábrica, ou seja, a revolução do proletariado. Eles entenderam desde a Revolução Chinesa que se eles querem consolidar o projeto de poder comunista, tanto na China como no Brasil, a grande mudança começa aqui. Significa que eles precisam estar no controle das escolas. Eles precisam cercear o professor livre, uma discussão que a gente estava fazendo um pouquinho antes, que nos últimos 50 anos o professor tem perdido a sua autoridade. Então o professor tem sido duramente atacado, ele perdeu sua autonomia. Por quê? Porque você não está lá mais para ensinar livres pensadores. Você está lá para formar militantes dentro de um projeto de poder. O que acontece? A gente percebe aí que
que eu entendo sobre... Eu sou formado, sou professor, né? Formado. Eu entendo o seguinte. A gente está vendo uma inversão de valores muito grande. Primeiro, o saber, que é o conhecimento, isso cabe às instituições. Caso as escolas, faculdades. E o ser, que é a formação do caráter, que é a formação do cidadão, que é a educação cristã, isso cabe à família. Aos pais. Entendeu? Desculpe, Aos cara, pais. mas eu discordo completamente. Eu acho o seguinte, que quem tem que decidir o que é ensinado para os meus filhos, eu tenho 3 meninas e tenho um menino. Quem tem que decidir o que é ensinado na escola para os meus filhos sou eu, pai. Os pais têm inconformidade, porque os pais têm que ir em conformidade com os valores da sociedade. Eu tô falando que o ser, o saber, o conhecimento... A formação do cidadão. Eu estou falando conhecimento. Conhecimento científico, eu estou falando matemática, português, geografia, isso cabe à escola. O conhecimento. Não. Desculpe, mais uma vez, assim, Você eu vai questiono, ensinar sabe por quê? geografia Porque é o em seguinte, casa? sim, eu Você sou ensina adepto, geografia em eu casa? sou adepto do homeschooling. Ou seja, é do um ensino doméstico, ou seja, Tudo bem, o você direito que você poder conduzir, porque o que acontece? Nós estamos Mas acostumados você a abre colocar mão na do mão ensino do formal, Estado, da escola nós estamos formal? acostumados a colocar na mão do Estado o responsabilidade. poder e a responsabilidade de educar os nossos filhos. Mas, na verdade, nós deveríamos ter a liberdade de poder escolher fazer uma educação formal Tudo bem. dentro de casa. Porque o monopólio do Estado na educação Como dos nossos acontece filhos. Mas a nos família não países está de primeiro preparada. mundo, né? A pandemia Homeschooling não acontece. é isso. Daí você está generalizando. Não Realmente. estou generalizando. Você pode A dizer que pandemia provou isso. todas as famílias não estão Não tá. preparadas para o Brasil não tá homeschooling? preparado. Vou Não, dar um não. exemplo do Brasil não tá professor. preparado. Vou dar um exemplo Não, aqui, filho, do generalizar professor. não podemos. Ele é professor. Você é professor. Ele já dá aula. Ele pode Excelente. educar os seus filhos, mas o CONAI aborda aqui a proibição do homeschooling. Se ele quiser dar aula e ensinar Não, os filhos claro, dele em casa, isso tá vai errado, ser proibido. tá errado. Vai Então, ser por proibido. que É o- isso que exato, nós estamos tá errado. debatendo. Porque Qual o o interesse Estado, nisso? Exato. Qual o interesse do Estado é em manter a duras penas o monopólio da educação? Porque se você disser o seguinte, a maioria da população está preparada para o homeschooling, daí eu vou concordar com você Por que que não foi criado no governo passado? Mas não podemos generalizar dizendo que nenhuma família está preparada. Sim. Isso nós não podemos dizer. Então é a questão Quando da a gente fala preparado, liberdade. não é questão de generalizar. A gente está falando dentro do contexto histórico da própria natureza do cidadão brasileiro. Não, cara, olha só. Você nem tira sempre- o direito se você do pai pega- escolher Não, como ninguém- educar o seu mas filho. calma aí, Então, não. por que não foi implantado eu não estou aqui defendendo o governo nenhum, tá? Não sou filiado a PT, mas por que não foi implantado na gestão passada se é um modelo bom? Ó, Se a só direita para acha bom. lembrar O governo que é o Bolsonaro seguinte, passado não implantou isso por quê? só para lembrar que as discussões avançam lá no governo, lá em 2008. Nós temos um ponto muito importante já na gestão do Temer. Mas só que é o seguinte, quando você discute educação, você está discutindo processos. Então, o governo Bolsonaro, por exemplo, não foi suficiente, Mas ou talvez se ele fosse reeleito, talvez até, com certeza, Mas em aconteceria, 4 porque está anos, dentro do qual a plano. pauta que ele teve sobre essa questão do homeschooling, a educação? O que avançou? A minha pergunta é, o que avançou? O homeschooling hoje não é proibido. O que vai tornar proibido vai ser o que foi decidido no CONAI. Exatamente. É o que nós estamos Mas qual é a debatendo. representatividade disso da sociedade? Vai ser lei, Qual é- ou seja, não, vai- eu quero saber a representatividade. Você, como a gente falou, é paridade. É paridade. Conselhos são paridade. Você tem ali um grupo, né, que é a sociedade civil, e você tem também o governo. Sim. Como que é hoje essa divisão? Isso acontece? Não acontece na medida que nós temos 39 organizações que elaboraram o documento de referência, e dessas 39 organizações, com vários sindicatos e movimentos disso, daquilo, só um é de pai de aluno. Realmente não existe paridade, ou seja, a família não está sendo consultada com relação ao que deve, o que pode ser Cabe ensinado espaço para a aos igreja nossos entrar filhos. nisso? Cabe Sim, espaço? cabe espaço. Porque existe Mas educação só cristã. lembrando, nós não somos uma teocracia. Ah. Então, sim, nós estamos no tempo de abrir espaço para que a igreja possa participar da discussão. Agora, eu não digo até enquanto instituição da igreja, mas, poxa, o cristão é cidadão. E vota também. E vota. pode escolher o futuro dos seus filhos. Fred, você tem filho? Sim. Qual a idade? 13 anos. Tá. Você hoje estaria preparado para Um poder acompanhar casalzinho. em casa, dar educação para os seus A filhos? questão do homeschooling, eu vou exemplificar para você. Eu não tenho como dar um ensino completo, direto para o meu filho.
Mas se eu trabalhar e fizer um extrazinho, eu posso pagar o professor que vai dar pro filho dele para dar pro meu. Caso eu sinta que o poder público tá fazendo a mente dos meus filhos, tá tirando os meus filhos da linha de ensinamento que eu quero, eu posso optar por outra, outra educação. Na verdade, a matriz vai se acompanhar a matriz curricular do Estado. Isso é um fato. Mas só que o seguinte, querendo ou não, quem está na frente dos seus filhos são pessoas. E pessoas, mesmo quando estão ministrando a matriz curricular, elas têm intencionalidades fruto da sua bagagem educativa, da sua família tudo mais. Então, você pode pegar 2 professores de história tratando o mesmo conteúdo e o seguinte, o que fundamenta os seus valores pode fazer com que suas aulas sejam completamente diferentes. Você já fez aula online? Já fiz. Olha só, eu fiz 2 faculdades e as 2 minhas faculdades foram online. E aí, qual a importância disso? Que não havia tempo, espaço para doutrinar. Ensino à distância, dependendo, você pode ali... porque isso vai acontecer muito, né? Dentro da sala de aula, onde você tem ali o professor já com a sua formação. Porque eu já discordo desse seu ponto de vista, porque eu faço faculdade online de ciências políticas e não vi abordar nenhum político de direita. Mas falou do Fernando Henrique. Você não provocou? Falou do Lula. Não, isso já tá na grade. Já tá no livro que vem pra mim. O livro? Sim. E você não provocou isso? E não abordou isso? Ninguém de direita. Não abordou ninguém? Não. Mas qual governo você está falando? Não, isso é a faculdade, a não, matéria. Mas tá falando de quê? De presidente? Sim, de governos. Qual é o governo de direito? Tudo militar, mano. Se você pegar a Constituição, sim, mas tem que estar no livro. O que? Os militares? Dando os pontos positivos e negativos. Olha só, para que realmente... Não passar só uma visão de mundo. Mas aí tem que ter... Exatamente. Quando a gente fala que é o seguinte, que a CONAI ela tira um dos pilares da educação, que é o quê? É a diversidade de ideias. Por quê? Porque você está falando, por exemplo, se você pensar o seguinte, qual é um pedagogo brasileiro? Eu digo para vocês que 10 entre 10 pessoas vão falar Paulo Freire. Agora, eu quero que você pergunte o seguinte, um pedagogo brasileiro que não seja de esquerda. Cita para mim, então, pelo menos Exatamente. dois pedagogos de direita. 2. De direita? Com mestrado, doutorado, com premiação. Fica à vontade aí. Olha, eu não vou citar não vou citar pedagogo, eu vou citar uma experiência de vida que eu tive, que eu no meu ensino na infância ainda peguei um pouco a minha escola não era militar, mas o ensino, a gente chegava de manhã, cantava o hino da bandeira, orava o Pai Nosso, botava a mão no peito, a mão no ombro do coleguinha da frente, o jaleco tinha que estar passadinho, senão não entrava, e isso tudo disciplinava muitas crianças. Eu comparo a educação da minha época, tanto que eu nunca tive orientadora, nunca estudei escola particular e fui aprovado em concurso público. Hoje em dia, você vê criança, pessoal investindo aí, se não pagar um colégio particular, não tem condição de ser aprovado em concurso. Mas quando a gente vai falar em educação, a gente vê ali a mente, né, Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, são pessoas de esquerda. Então, a gente não podemos, professor, com todo Exato, respeito, cadê a diversidade? Nós não podemos generalizar. Cadê a diversidade? É de esquerda, não. A gente tem muita... se a gente pegar ali a história, a gente vai ver... Sim, ninguém está dizendo que não tem pontos positivos. Se você pegar ali a história do... Você mesmo... Mas particularmente, assim... Não é questão de direita e de esquerda. A diversidade ela é importante. Nós precisamos abordar diversos pontos de vista, mas... Se você for parar para pensar, por exemplo, o Paulo Freire, ele tem mais pontos negativos do que positivos com relação à construção da educação no Brasil. Nós temos um relato, por exemplo, do projeto dele lá no Nordeste, ou seja, você tratar de ideologia, a questão da política, formar seres políticos, questionadores, seres críticos, e no final das contas se provou pouco efetivo quando essa galera estava na rua. Tanto que ele tem diversos títulos honoris causa no mundo inteiro. Agora, pergunta o seguinte, quantas universidades adotam a pedagogia Paulo Freire? Nenhuma universidade lá fora, então tem premiação, blá, 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 mas você tem que perguntar, poxa, ok, foi premiado, mas por que ninguém usa o método Paulo Freire lá fora? Porque deu
errado. Olha só. Deu errado, não prepara deixa pessoas. eu te falar, olha só. É igual a Firmino, teologia. os números colocam o Brasil Não, parei. em índice. Com Índice no olha matemático só. como sempre nos últimos índices de Veja o colocação da PISA educação. 2022. Veja o PISA Sobre a questão 2022. de Paulo Freire. Vou voltar aqui. Na teologia. Teologia da prosperidade, da libertação. É uma teologia que Leonardo Boff trouxe para o Brasil, certo? Qual era o contexto? O contexto europeu. Deu certo no Brasil? Não. Por quê? Então nós não podemos pegar uma condição, uma situações totalmente diferentes, um contexto diferente, e querer implantar no nosso contexto. Eu concordo. O contexto de Paulo Freire, você educador, vocês são o contexto então de Paulo vamos Freire pegar o seguinte. é uma realidade de um Brasil de nordestino, de um Brasil de pobreza. Josué, Então, E ali se aproveitar, vou te dar um exemplo. deixa eu ler os comentários Hoje, lá por do exemplo, pessoal lá, tá, olha a gente só, volta pro vou te dar um tema. exemplo. Campos. Bota O que do você aproveita começo hoje? lá em cima Hoje você pra gente trabalha ver. para você ir para a questão do petróleo. É uma pedagogia. O primeiro lá, por favor. olha só, vou dizer uma coisa para você. O Paulo Freire, ele foi secretário de Educação da cidade de São Paulo, no governo Erundina. Meu amigo, ele ficou praticamente 1 ano e 3 meses e saiu escorraçado. Porque não deu certo. E daí nós estamos falando Paulo Freire e sua pedagogia Brasil. Não deu certo. E o seguinte, não, pô, o Ralf de repente está exagerando. Não, meu amigo, você vai lá, você tem história, você tem documentado em vários jornais que literalmente ele pediu para sair porque ele não ofereceu resultados na Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, a cidade mais rica do mundo, que daria a ele todas as ferramentas para ele poder implantar sua pedagogia. E mesmo assim, não deu certo. Professor, Lê os comentários pra gente Vamos ver os aí. comentários, vamos lá. Josué, Rola pra cima, bota o por primeiro, favor. por favor, aí. está participando conosco o Robinho. Por que o salário do professor da educação de campus é tão defasado? É uma pergunta. Aí, professor Ralf, essa é pro senhor. Bom, educação não. O projeto para educação no Brasil é um projeto para dar errado. E normalmente quando você ouve um monte de candidatos dizendo que eles estão preocupados com a educação, que tem projeto de educação, vocês percebem que eles querem dar tablet para os alunos. Mas só que não se faz educação sem valorização do profissional da educação. E as pessoas e o governo, as elites sabem muito disso. Então você não dar ao professor as condições adequadas para poder fazer o seu trabalho, é você atentar para um projeto de acabar com a educação. Então, hoje, um professor, dificilmente você vai encontrar um professor que trabalha apenas em uma escola. Ou seja, não é somente as escolas sucateadas e seus instrumentos. É um professor que não tem condições de poder se dedicar exclusivamente a uma escola para poder dar uma educação de excelência. Então, você não pode permitir que o professor de educação de excelência, quando ele trabalha em não sei quantas mil escolas, com não sei quantos mil diários, recebendo uma mixaria. Lembrando que em Campos, até eu estava conversando um pouco mais cedo, que em Campos a escola, por exemplo, sempre foi curral eleitoral, sempre foi projeto político, sempre foi parte de um projeto político de manutenção da pobreza, mas nunca foi um projeto para levar à prosperidade, ao crescimento, ao desenvolvimento da população. Sempre foi uma unidade dentro de uma localidade para permitir que determinados políticos pudessem usar aquela unidade ali para fins próprios, começando por, às vezes, indicar o próprio diretor, e muitos diretores que não tinham nenhum conhecimento pedagógico, mas era amigo de político. Comentário do Robinho lá. Tem outra participação do Robinho. A educação Marcelo, tem que partir de dentro de casa, de cada cidadão. Concorda, professor? Concordo que a educação formal do Estado, ela tem que conversar com as famílias. Por quê? Porque o Estado, ele é o governo é a representação de um povo. Ou seja, essa representação significa que ele reflete os valores da sociedade, os valores da família, que é a primeira célula. Como é que você vai estar fazendo uma proposição se essa proposição não conversa com os valores de quem você quer trabalhar? Então começa na família. Então, o contexto, o que acontece? A sociedade vai reproduzir o que nós somos. Tá aí. Marcelo Martins. Boa noite, Marcelo Martins. O que dizer do salário do servidor público municipal da Secretaria de Obras? Mal dá para se alimentar. Vergonha, vergonha. Marcelo Martins de novo. Estamos vivendo dias difíceis com esse governo municipal, Vladimir. Eu concordo com o Marcelo Martins na questão de eu também ser servidor e a gente saber que ficamos 8 anos
sem reajuste salarial. Na verdade, estamos até hoje sem reajuste salarial. Tivemos no último ano uma correção da inflação que se você vê o seu poder de compra, não mudou nada. Nós, servidores, ganhamos um salário de 8 anos atrás, gente. Quem não é servidor, imagina, 8 anos atrás, quanto que era um quilo de carne, quanto que era um litro de gasolina, quanto que era um rolo de papel higiênico, um quilo de feijão. Nós ganhamos o mesmo salário de 8 anos atrás. Ano passado foi dado a correção da inflação. No meu caso, deu uma diferença de menos de R$100, deu 60 e poucos reais a mais, que não aumentou o poder de compra, né? Mas, isso está no contexto, né, a questão do servidor público, está no contexto de um debate nacional. Porque eu não sei se vocês perceberam que nos últimos anos, todo o problema com relação às contas do governo é a questão do servidor. Ah, mas o salário médio do servidor é maior do que o salário médio do trabalhador das empresas privadas. Só que as pessoas esquecem que uma pesquisa mostra que o servidor público, o funcionário público, ele é melhor qualificado do que o profissional da iniciativa privada. E se nós falamos de meritocracia, seria lógico esperar que os mais preparados tivessem os melhores salários. No entanto, a gente ouve muito falar que, estamos com problema de orçamento, estamos com problema nas contas públicas, precisamos fazer uma reforma administrativa. Sabe o que é reforma administrativa? É cortar o salário do servidor. Professor, rapidamente vou fazê-lo 2 perguntas. Uma delas o senhor me respondeu em off, mas eu quero que o senhor expõe para quem está participando conosco. Uma delas a sala de aula é um lugar um lugar de ideologias? Tem sido? Na verdade, a sala de aula tem sido um espaço de ideologias, para você disseminar tal tipo de coisa. E daí para explicar o que é ideologia dentro daquilo que a gente conversou. Sim. Imagine que ideologia é um óculos de lente vermelha. Quando você coloca esse óculos, você vê tudo vermelho. Mas não significa que a sociedade se tornou vermelha. É apenas uma percepção. Ideologia é um ideal. Então, algumas pessoas têm o ideal de que se elas acham, se um homem pensa e sente que é mulher, ela se torna mulher. Mas a realidade diz que não. Então, isso que é ideologia. Ou seja, é tratar de ideais. Por isso que a gente não prepara alunos. Os alunos, eles chegam no 3º ano do médio cheio de ideologias e não estão preparados para o mundo real. A ideia é só você perguntar para eles o seguinte: o que vocês querem lá fora? Qual é o projeto de vida de vocês lá fora? Então eles estão discutindo justiça social, eles estão discutindo combate à pobreza, e não estou dizendo que nós temos que desviar dessas discussões. Mas a prioridade é discutir ideologia e não de que forma ele vai implementar seu projeto de vida depois de 14 anos na escola. Porque, se um aluno fica 14 anos na escola, ele termina o ensino médio, e você pergunta para ele o que ele quer fazer, e ele não tem essa resposta, qual a profissão, né? Significa que a escola fracassou. Ele está cheio de ideologia, mas ele fracassou porque ele não tem essa resposta que o mundo espera. O mundo não tem bimestres, o mundo não tem recuperação paralela, e o mundo lá fora, o mundo real, não tem recuperação final. É mundo real. E daí, assim, só uma pitada do que um dia nós poderíamos conversar sobre conservadorismo. Sim, professor Ralf, mandou boa noite, professor Ralf, o Júnior Campista. É o presidente do PMB, Partido da Mulher Brasileira. Presidente municipal do PMB. Nosso presidente. Boa noite, Fred. A Leila Cabral. Boa noite, concordo. O salário do professor está muito defasado, mas tem muito querendo uma vaga dessa, às vezes não tem nem o que comer em casa. É verdade. Tem muito desempregado aí também, né? Ô Leila, o que acontece, Leila? A gente precisa entender que, como o professor falou, a iniciativa privada, ela tem alguns benefícios que o servidor da ativa, ele não tem, certo? Como a questão aí do fundo de garantia, né? A rescisão de contrato. Essa questão, você está hoje concursada porque você estudou, você se capacitou. Esse mérito é seu, entendeu? Como o professor falou aqui, que às vezes o servidor concursado não é tão valorizado quanto o servidor da área privada, e eu concordo também com isso, sendo que eu vejo isso na minha área, lá na área de saúde. Eu sou funcionário lá do Hospital Ferreira Machado, e eu vejo lá os médicos que atendem lá,
Rapaz, eu admiro muito os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, porque a gente vê eles salvar vidas, faz cirurgias muito complexas, é tudo pelo SUS lá, de graça, mas aí algumas pessoas, por falta de conhecimento, por ignorância, às vezes, falam, o Ferreira Machado é um açougue, é ruim, é isso, é aquilo. Mas se você pagar um plano de saúde do mais top em Campos, o Unimed, né, que é o mais conhecido, você vai chegar lá, você vai encontrar o mesmo médico que te atende lá no Ferreira Machado. Por quê? Porque ele é o melhor que tem na cidade. É um especialista, é um neurocirurgião, é um ortopedista, é um cardiologista. Ele passou num concurso. Ele é qualificado para aquilo. E tanto que você vai pagar caríssimo para ser atendido pelo mesmo médico que te atende lá de graça. Eu quero fazer uma pergunta, professor. Você sabe que de graça é entre aspas. Entre aspas. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Não existe almoço grátis. Deixa eu fazer uma pergunta ao professor aqui. A gente sabe que o Brasil, ele continua vivendo uma colônia, né? Por exemplo, as melhores... o primeiro segmento escolar, você tem aí o público aquém, né, daquilo que deveria ser, e as particulares muito boa. Aí você, quando vem a faculdade, você tem as universidades entre a melhor, né, e a pública. A inversão. Aí o pobre, ele paga a universidade, né, e o rico paga o primeiro segmento. Aí minha pergunta, por que não há, ou se existe, toda essa questão aí que você está falando nas escolas particulares? Ideologia de gênero, banheiro unissex, entre outras questões aí que rola aí. Vou de uma fazer ideologia. uma pergunta em cima Eu sei, deixa ele responder. Não, por que no particular não existe isso? Por que não entra? Ou seja, há uma fragilidade, há uma intencionalidade, ou seja, a própria população está sensível a isso. É aceitado com mais facilidade? Já complementando a pergunta do Firmino sobre as escolas particulares, qual o impacto das decisões do CONAI para as escolas privadas e para as escolas confessionais? Em cima aí do Firmino falou que é diferente, né, nas escolas privadas, nas escolas confessionais. O ensino é diferente, mas o CONAI está querendo algemar as escolas privadas e confessionais para que fique dentro de uma bolha educacional ali que eles controlam. Uma linha de tira a liberdade. As faculdades acabaram. Tira a liberdade. Né? O que acontece é o seguinte, a escola particular ou privada, ela, querendo ou não, ela trabalha de acordo com o mercado. Se ela não propõe uma educação de excelência, simplesmente o pai e a mãe chegam lá e tiram o filho e levam para outra escola. Então, oferecer um serviço de qualidade é importante. E quando a gente fala sobre, não quero generalizar também, dizendo que toda escola particular é ótima, é boa, também não é o caso. Mas quando você fala assim, poxa, a gente enxerga uma menor incidência dessa questão da implantação, da discussão, da ideologia de gênero, de um terceiro banheiro, de banheiro neutro, ou até mesmo de que as escolas, daí houve uma recomendação, lembrando que houve uma recomendação. Banheiro neutro? Projeto não, mas houve uma recomendação ano passado. Não, daí é importante lembrar. Mas não é um projeto de lei, mas houve uma carta recomendação de que se as escolas quiserem, as escolas públicas e particulares quiserem, pode ser implementado. Então, quando a gente fala sobre recomendação, primeiro eles estão tentando medir como é que a corda está esticando. Ou seja, estão esticando a corda. E dependendo da tensão, se de repente eles vão partir futuramente para apresentar isso no Congresso, ser votado ou não. Você vai ser bem recebido pela sociedade ou não. Então a gente já sabe por onde parte essa questão da recomendação. Mas é um fato. Nas escolas particulares, se a escola não atenta aos critérios objetivos da família, a família simplesmente chega e tira o aluno. Se você tira o aluno, não tem mensalidade. Se não tem mensalidade, a escola fecha. Então a escola, mais do que nunca, ela está preocupada com o seguinte: qual é o projeto de vida da família? Quais são os valores da família? Vamos conversar com a família para que realmente a escola esteja conectar pontos para que possa realmente atender aos seus objetivos. Então, o fato. Agora, quando você olha para a escola pública, uma das maiores dificuldades da escola pública hoje é o quê? É você trazer pais para a reunião. Sim. Nas reuniões de pais, porque deveria ser o momento, reunião de pais, justamente onde os pais estão trazendo suas preocupações, suas questões, suas demandas. E hoje é difícil. Agora, não vou dizer, mas os pais não querem. Não, cara, é complicado, você tem que trabalhar.
E hoje eu até digo, quem é o melhor amigo, por exemplo, da mulher? Estou falando da mulher porque mais da metade das famílias campistas hoje são sustentadas por mulheres. O melhor amigo da mulher é a creche. Então, até mesmo para saber como a creche tem atendido o seu filho, às vezes é difícil, porque você tem que ganhar um arroz e feijão. E você nem sempre tem um horário disponível para poder chegar lá e ver o que está sendo feito ou está deixando de ser feito. Então, eu acho que a grande dificuldade, a grande diferença é justamente essa. E quando você chega na escola, na universidade, no terceiro ano, e daí é quando as pessoas querem, bom, há uma defasagem, porque olha só, o que rola aqui nas escolas de campus? 2023, aprovação automática. Turmas multisseriadas, ou seja, um professor com alunos do sexto, sétimo, oitavo e nono ano na mesma sala. Isso já vem rolando há tempo. Sim. Vem rolando tempo. Então, como você, por exemplo, pode esperar que esse aluno esteja preparado para poder alcançar... Agora, pergunta se rola turma multisseriada na escola particular. Meu amigo, porque o pai e a mãe chegam de bicho. Não, meu amigo, você tem que disponibilizar professores para que realmente possam dar a meu filho, a minha filha, educação de qualidade. Mas, no poder público, isso é deixado de lado. Mas daí eu vou voltar lá atrás. Isso é feito propositalmente? Sim, o fracasso da educação é um projeto, porque a educação liberta. Fracassar a educação significa manter as pessoas dependentes de restaurante popular. Por quê? Porque a educação permite você também prosperar economicamente, financeiramente. Dinheiro na mão é poder, porque se você chega numa escola pública, a escola pública está defasada, você paga uma particular. Se você chega num posto de saúde, está fechado, não tem médico, não tem remédio, você paga um plano de saúde. Essa liberdade e esse empoderamento não pode ser dado se, em primeiro lugar, você não der às pessoas educação de qualidade. Uma coisa, questão seguinte. Antigamente, isso aí a gente começou a observar o seguinte. Qual era a demanda? Os pais colocavam os filhos na escola, né? E ali ele ficava o dia todo trabalhando, tranquilo, porque o seu filho estava na escola. Aí, no outro momento, né, da nossa sociedade, a gente vai ver que a escola começou a virar um depósito de criança, certo? E aí o que acontece? A escola, né, a pública, a municipal, a estadual, os profissionais começaram a pedir socorro, né? Porque o estatuto não estava sendo cumprido, aquela questão toda, você deve se lembrar desse momento que a escola começou a pedir socorro. Aí qual foi? Talvez a saída, a vertente. Vamos agora transferir essa responsabilidade para a igreja. E aí a igreja começa a receber essas pessoas. A igreja não estava preparada para esse momento, essa transição. E quando a escola já não era mais o local seguro, a igreja passou a ser esse local de referência da família. Você concorda comigo, professor? Sim. Eu concordo que a igreja ela tem um papel muito importante em várias dinâmicas da sociedade. Se você for perguntar o seguinte, quais as instituições mais envolvidas em projetos sociais no Brasil hoje, você vai ver que na lista das 10 instituições mais participativas, mais engajadas, está a igreja. Sim, então. Tanto que, se você for ver o histórico do surgimento das sociedades, das cidades, você vai ver que quase em todas as cidades surgiram ao redor. A primeira universidade saiu de uma igreja, né? A primeira cidade da igreja. Professor, no caso, fazer um resumo, o senhor me diz se estou correto ou não. No caso, o CONAI, que é formado pelas 39 instituições, só uma de pai de alunos, e que tem a participação do MST, da CUT, LGBT, eles decidiram por restringir a palavra de Cristo dentro das escolas confessionais. É isso mesmo? Lembrando que é o seguinte, isso tem um processo no Congresso Nacional. Então, só para assim, a gente poder fazer uma linha do tempo. Então, nós temos a formação do fórum. Mas isso não é lei. Esse fórum, em setembro, é um chamamento para a conferência. Nesse intervalo, discussão nos municípios, discussão nas cidades. Essa discussão monta-se um relatório, referência, um documento referência, ou seja, o que vai ser discutido na CONAI? O que foi debatido nos municípios. Nós questionamos que não houve tempo hábil para realmente se discutir um plano de 10 anos. Cara, você não discute um plano de 10 anos com mais de 5 mil municípios em pouquíssimo
tempo. Então, quer dizer... Menos de 10 meses. 10 meses. E daí esse relatório, esse documento referência, chega na CONAI. Na CONAI existem diversas manifestações, então você vê manifestação LGBT, você vê manifestação da CUT, sindical, existem documentos em vídeo relatando como aconteceu, e daí os vários eixos que são propostos, por exemplo, em 3 dias. Gente, a conferência aconteceu em 3 dias. Em 3 dias não dá para discutir o que vai ser trabalhado em sala de aula para os nossos alunos, nossos filhos, em 10 anos. E mais, já que esses eixos, essas discussões estão acontecendo em lugares diferentes da conferência, você tem que escolher debater alguma coisa e ficar de fora de outro debate que está acontecendo ao mesmo tempo. Porque quando chega na conferência, nós temos 2.000 representantes. 2.000 representantes, olha só, 2.000 pessoas não representam mais de 200 milhões de habitantes. Sim, nesse caso, assim como eu falei, se eu sou cristão e quero matricular o meu filho numa escola batista, que eu sei que lá, além da grade curricular de geografia, matemática, português, vai ter um ensinamento voltado para a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Eu vou pagar uma escola particular porque eu quero que meu filho aprenda isso, sobre isso. O CONAI quer interferir nesse tipo de ensino? Sim, na verdade, contraria a própria Constituição de 1988, que garante às escolas confessionais o ensino dos seus dogmas. Ou seja, isso é garantido, não é um favor, isso é um direito. E agora, a proposição da CONAI é que seja restringido o ensino da palavra de Deus, o ensino dos dogmas, mesmo dentro das escolas. Tá, e no caso, por exemplo, você é professor de história? Sim. Tá, então vamos lá. Como professor de história, você não pode falar do Jesus histórico, que aconteceu, que foi um fato, que foi uma realidade? Daí, mais uma vez, mas olha só, nós não estamos falando... Eu não estou falando aqui do Jesus, o milagroso. Sim, não. O que nasceu da Virgem. Eu mas falando olha do Jesus só, histórico. Mas numa escola confessional, você não tem essa restrição de falar apenas do Jesus histórico. Porque eu estou falando no Estado. Isso. Porque olha só, eu estudei... Estado, você pode falar do Jesus histórico no Estado? Sim, você pode falar do Jesus histórico. Mas só que quando eu estudei, por exemplo, no Colégio Batista, nós tínhamos os momentos de assembleia, ou seja, de culto. Nós tínhamos momentos de culto, ministração da palavra de Deus, no Estado bibliocêntrico. Tem aula de religião. Tinha aula de religião. Mas quando se fala escola confessional... Mas é diferente. Quando se fala de, por exemplo, ensino religioso, você tem que abrir para várias manifestações. É mais abrangente. As escolas confessionais, elas trabalham dentro do seu escopo dogmático. Sim, sim. A escola confessional, você tem no seu filho. Mas o Estado também tem. A escola confessa a fé. A escola confessional, ela confessa a fé que ela acredita. Não, e abrange todas. Abrange toda, mas se eu não quiser participar da aula que vai falar do catolicismo, eu não sou obrigado. Sim, não reprova, né? Não, geralmente. Não reprova. Não, educação você religiosa tem que não participar reprova. porque dentro do contexto ali você tem que fazer um trabalho de religião, porque, você tem que... Vamos falar a verdade. Adriana, tem que ter a presença. Eu sou a favor você sempre faz aqui a oração de encerramento. Hoje eu gostaria de dar honra ao pastor Ralph. Pode concluir com o pastor fazer a nossa oração. Eu sou a favor do Estado laico, certo? Se você dá espaço para o catolicismo, tem que dar também espaço para os evangélicos, para o pessoal das religiões afro. Então eu sou a favor. Então o Estado tem que ser laico, na minha opinião. Pastor. Ok. Oremos. Senhor, esteja nos conduzindo, Pai, nossas casas. Pedimos àqueles que estão nos assistindo. Cuide, Pai, dos nossos projetos, cuide da nossa família, cuide dos nossos filhos, porque, Pai, existe um projeto demoníaco para tragar a nossa descendência. Que nós possamos ter um Estado onde reconhece o Senhor como nosso Deus. Feliz é a nação, bem-aventurada a nação, cujo Senhor é Deus. Pai, entregamos em suas mãos, Pai, a condução do nosso país. Guarde-nos, Senhor, o que nós pedimos, no santo nome daquele que é, daquele que foi, daquele que haverá de ser, no santo nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Ô, pastor.